Olá a todos, sou Maria Antônia e hoje vamos mergulhar em uma das discussões mais controversas e cruciais sobre as origens do cristianismo primitivo. Para esta análise, que convoca a honestidade intelectual, a premissa fundamental e irrefutável é: Jesus é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. Jesus representa a verdade viva, devidamente interpretada, compreendida e ensinada aos seus 12 discípulos originais, testemunhas oculares, diretas da história de Jesus, da sua vida e da sua ressurreição. Em contraste, Paulo é uma figura distinta, uma inovação teológica que jamais teve acesso direto a Jesus ou aos ensinamentos diretamente dados por Jesus aos seus discípulos originais. Paulo viu relatos, mas nunca participou diretamente dos fatos, sendo, portanto, Paulo a encarnação viva da Septuaginta. Esse é o ponto de partida de uma divergência que deu origem a uma nova religião. Vamos falar sobre a ruptura de Paulo com o judaísmo de Jesus e a negação da lei. O primeiro ponto, e talvez o mais chocante para muitos, é a ruptura fundamental de Paulo com o judaísmo de Jesus e, em particular, com a lei, a Torá. Para o judaísmo de Jesus, a Torá é a própria essência da aliança direta com Deus, o guia para uma vida justa e plena. Mas Paulo veio para subverter isso de forma radical. Ele negou a Torá como regra de vida para os crentes, introduzindo a ideia de que a justificação, ou seja, ser considerado justo diante de Deus, não vem das obras da lei, mas unicamente da fé em Jesus Cristo. Ele afirmou em Gálatas 2,16: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3,28, ele diz: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa não é uma reinterpretação dos ensinos de Jesus, é uma negação categórica. Para Jesus, a lei era, foi e sempre será eterna. Um aprofundamento da vontade divina manifesta na Tanar, que significa Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Mas Paulo, em Gálatas 3, de 23 a 25, rebaixa a lei que Jesus afirmou ser eterna a um mero aio, um guardião temporário, que perde a função com a vinda de Cristo. Ele até fala em morrer para a lei em Romanos 7:4. Isso é uma abolição funcional da Torá, algo impensável no judaísmo de Jesus, onde a Torá é o próprio caminho da vida. Essa é a primeira grande apostasia de Paulo. Agora nós vamos identificar e entender o uso problemático da Septuaginta e essa inovação teológica de Paulo e as suas consequências.
Mas como Paulo fundamentou essa ruptura? Em grande parte, ele o fez através do uso da Septuaginta. A Septuaginta é um texto grego que é uma tradução do original hebraico. A Septuaginta é este livro aqui. Então, este livro aqui, ele está totalmente, perdão, escrito em grego. O texto que Jesus usou não foi esse. Foi esse outro aqui, que é o texto hebraico, que é a Tanar, que é esse texto aqui. Então, aqui você tem Torá, Nevim, Veketuvim, Tanar, a lei, os profetas e os escritos. Esse sim foi o texto que Jesus usou para ensinar. E esse mesmo texto ele disse que é eterno e que não vai mudar nada nele, nem um tio nem ódio vai ser tirado ou acrescentado. E aqui Paulo, em grande parte, fez o uso da Septuaginta, que não é o hebraico, é o grego, o texto grego, e esse texto que ele utilizou é uma tradução grega das escrituras hebraicas. E aqui reside o nó crucial. A Septuaginta não é o Tanar oficial. São dois livros diferentes, entendeu? Ela, a Septuaginta grega, ela é uma tradução humana e, ao contrário do que as pessoas imaginam, foi feita por apenas 5 pessoas, 5 seres humanos masculinos, com suas próprias nuances, vieses e interpretações. Lembrem-se do famoso mito de Aristeia, que criou a lenda dos 72 sábios que traduziram a Torá em 72 dias de forma milagrosa. Academicamente falando, sabemos que isso é um mito. A Septuaginta, além de ter sido feita por 5 tradutores, foi um trabalho contínuo, imperfeito e, por vezes, impreciso. E Paulo, de forma deliberada ou não, usou essas particularidades para construir suas novas doutrinas, alterando, deturpando literalmente o sentido original da Tanakh. Vamos olhar para o cristianismo paulino como uma seita dissidente do judaísmo de Jesus e dos seus discípulos. Essa divergência de Paulo foi inevitável e contundente. Ela o colocou em rota de colisão direta com os chamados pilares do judaísmo original de Jesus, o que inclui Tiago, que é o irmão de Jesus, e Pedro, os verdadeiros líderes e testemunhas oculares dos fatos. Os fatos mostram que o cristianismo paulino é, de fato, uma seita dissidente do judaísmo, afastando-se, inclusive, do judaísmo de Jesus e de Tiago, que o seguiu no ensinamento completo. Tiago era o guardião da chamada tradição judaico-cristã. Judaico-cristã, guarde isso. Ele e os anciões de Jerusalém eram zelosos da lei. Isso está escrito, como vemos, em Atos 21, de 20 a 21, onde eles confrontam Paulo, alertando que ele, Paulo, era acusado de ensinar os judeus a apostatar de Moisés, ou seja, sair do texto que Jesus ensinou. Se houvesse um endosso pleno à doutrina de Paulo, por que essa preocupação? Por que pedir a Paulo para purificar-se no templo antes de se reunir com eles?
Então, fica claro que não houve nenhuma validação da teologia paulina ali. E quanto ao famoso Concílio de Jerusalém, né, alguém pode perguntar, em Atos 15. Ali, Tiago também não validou a teologia de Paulo. Quando ele faz a orientação, ele aplicou aos gentios, desculpe, as leis de Noé que já estão na Tanar. Entenda? Não importa a tradução agora, mas estão na Tanar, que foi usada por Jesus. O que inclui abstinências de idolatria, sangue, carne sufocada e imoralidade sexual. Isso não é uma liberdade da lei, da Tanar, da Torá. São preceitos mínimos de convivência para que os gentios pudessem ter comunhão com os judeus que aceitaram Jesus como Messias. É uma postura diametralmente oposta à, entre aspas, liberdade da lei, que é uma outra doutrina defendida e propagada pela visão paulina. Outro caso é o incidente de Antioquia em Gálatas 2, de 11 a 14. É a prova irrefutável e acachapante. Paulo confronta Pedro publicamente. Porque Pedro, aí é o texto, né? Por medo dos que vinham da parte de Tiago, retirou-se da mesa dos gentios. Isso significa também que gentios e judeus não sentavam na mesma mesa. Isso demonstra a profunda e não resolvida divergência teológica, confirmando que a vacilação de Pedro foi por medo e não por um suposto endosso à doutrina paulina. Não houve acordo, houve tensão e conflito. A teologia paulina, ela essencialmente é não judaica e revela uma apostasia dos ensinos de Jesus. A teologia de Paulo não tem elementos do judaísmo de Jesus substanciais. Por quê? Porque ela é fundamentalmente não judaica. A Tanar, que é a fonte de conhecimento, ensino e sabedoria de Jesus, é reinterpretada, não a partir da Tanar de Jesus, mas sim da Septuaginta, que nós mostramos esta aqui, que é a tradução grega por Paulo de uma forma que esvazia o judaísmo de Jesus de seu significado original. A lei não é apenas rebaixada por Paulo, ela é funcionalmente abolida. Isso é uma clara apostasia profunda e inquestionável da Tanar e dos ensinamentos de Jesus. Jesus afirmou categoricamente em Mateus 5, 17 a 18, abre aspas, não pensem, não é para pensar, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Jesus, que é a Tanar viva, cumpriu a lei, mas não a aboliu. Ele a aprofundou, mas de forma diferente. Paulo introduz uma centralidade da, entre aspas, fé em Cristo, fecha aspas, para justificação e salvação, que não tem base no conceito de Messias ensinado por Jesus, de acordo com a Tanar. O Messias judaico viria para restaurar Israel e a Torá, não para aboli-la, não para negá-la. A teologia paulina introduz novidades como a universalidade do pecado adâmico e a expiação vicária, que são desenvolvimentos